A vida que hoje vamos conhecer é essencial para entender o século XX e o XXI. Esse homem, alguns o tratam como um ídolo da política internacional e outros o apontam como um criminoso de guerra. Uma espécie de cardeal Richelieu, que sussurrava aos líderes da Casa Branca enquanto entendia secretamente com os líderes do Partido Comunista da China e do Kremlin soviético. Henry Kissinger, um alemão bárbaro de família judaica ortodoxa, seria o primeiro imigrante a servir como secretário de Estado do pujante Império Americano. Mas mais do que um homem de Estado, Kissinger era um homem de poder. Poder em seu estado puro e cru. Acadêmico brilhante, negociador pragmático, estrategista e inescrupuloso, a relação de Kissinger com o mundo em que vivemos hoje é muito maior do que se conhece. Este mestre das palavras, da psicologia e dos meios de massa, conhecido por seus procedimentos serpenteantes e sua voz gutural, foi um dos arquitetos da atual ordem mundial. Desde Richard Nixon até Donald Trump e Joe Biden, não houve presidente americano que não se encontrasse com ele para decisões de grande porte. De uma resistência incansável, Kissinger foi um dos arquitetos da expansão de órgãos supranacionais como a Organização das Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial, o Clube de Bilderberg ou o Fundo Monetário Internacional. Desde Mao Zedong até Vladimir Putin e Xi Jinping, se sentaram com ele para traçar as novas regras da chamada governança global. Muitas das guerras americanas, desde a Guerra do Vietnã até a Guerra do Iraque, têm a assinatura de Kissinger. Enquanto intervinha em países distantes para combater comunistas, estendia uma mão aos sandinistas da Nicarágua e ao castrismo cubano. Enquanto hostilizava o general Francisco Franco na Espanha, apoiava Pinochet no Chile e a junta militar argentina. Amigo e empregado dos Rockefeller desde jovem, foi um grande promotor em todo o mundo das políticas de antinatalidade e das ideias do chamado mudança climática. Sua vida explica o mundo de onde viemos e o mundo em que estamos. E vamos conhecê-la com informações que talvez nunca tenham ouvido. Quem fala é Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia. E você pode apoiar muito o nosso canal simplesmente curtindo o vídeo, comentando, compartilhando nas redes sociais e com conhecidos e contribuindo em nosso Patreon que você encontra abaixo. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. Heinz Alfred Kissinger nasce em 27 de maio de 1923 na cidade de Furth, na Baviera da Alemanha, em uma casa de pais judeus ortodoxos. Kissinger cresce na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, marcada pela depressão econômica e social e a hostilidade em relação ao grupo religioso dos Kissinger, que eram culpados pela humilhação no Tratado de Versalhes e por terem subvertido a ordem na Europa. Kissinger, reservado, distante e pensativo, não era muito hábil fisicamente, mas era um ávido fã de esportes que acabou se envolvendo com livros desde muito cedo. Além disso, a religião era levada muito a sério em sua casa. Ele passava horas estudando a Bíblia e o Talmud com seus amigos. Em um tenso 1938 na Alemanha, a família emigra para os Estados Unidos, quando Heinz tinha 15 anos de idade. Em menos de 6 meses na América do Norte, Heinz, agora rebatizado como Henry, aprende inglês perfeitamente sem abandonar seu sotaque alemão e se destaca em todos os seus cursos acadêmicos. Em suas memórias, Kissinger revela o desprezo que estava desenvolvendo nesta época pelos grupos protestantes anglo-saxões que dirigiam o país. Enquanto Henry continuava sendo um leitor ávido de livros, Maquiavel era um dos autores a quem ele chamava de mestre. Em 1943, Kissinger é recrutado pelo exército americano como parte dos esforços da Segunda Guerra Mundial. Por suas excelentes notas, ele evita o campo de batalha, para o qual não tinha vontade de ir, e o exército o envia para estudar engenharia na Pensilvânia. Mas seus superiores notam que ele sabe falar a língua do inimigo e o reatribuem a uma unidade de inteligência, área que marcaria seu destino para sempre. Finalmente, ele é enviado para a Europa, onde as forças aliadas estavam prestes a derrotar os alemães. Com a Alemanha já derrotada e ocupada, Kissinger mostra grande habilidade para capturar nacionalsocialistas e é promovido por seus superiores à área de contra-inteligência.
Durante este período na Europa, segundo um agente duplo soviético, desertor e arquivos muito posteriores da inteligência soviética polonesa, Kissinger teria supostamente sido recrutado pela Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti para passar informações aos soviéticos em seu retorno aos Estados Unidos. Não há como confirmar essas alegações, mas as futuras amizades de Kissinger com governos como o soviético ou o chinês seriam mais do que abertas. Kissinger expressaria que seus anos de serviço militar, aqueles de violência e de fortes interrogatórios a inimigos capturados, o fizeram sentir-se verdadeiramente americano e endureceram seu caráter. Ele se tornou alguém mais frio e desconfiado. Enquanto a ordem internacional mudava após a guerra, os Estados Unidos se consolidavam como a primeira potência mundial e a União Soviética como a segunda. Duas formas seculares e materialistas de ver o mundo se erguiam como as hegemônicas. Em 1947, Kissinger consegue entrar em ciências políticas na Universidade de Harvard e se forma com distinção máxima em 1950, enquanto mantém laços com os nascentes órgãos de inteligência no país. Em fevereiro de 1949, ele se casa com sua antiga namorada, Anneliese Fleischer. Mesmo não sendo praticantes, eles se casam em uma cerimônia judaica ortodoxa. Depois disso, ele faz um mestrado em governo na mesma Harvard, onde continua mostrando um imenso talento acadêmico. No entanto, um Kissinger que já havia experimentado a ação se cansa de teorizar. Seu mentor em Harvard o ajudou a criar a primeira plataforma com a qual Kissinger pretendia ascender ao poder e retornar ao mundo da ação real, o chamado Seminário Internacional de Harvard, um programa que convidaria jovens líderes de todo o mundo, políticos, militares e jornalistas, a passar um verão juntos em Harvard. Os recursos para um projeto como este foram obtidos pelo seu tutor, William Jandel A. Elliott, através da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller e da recém-criada Agência Central de Inteligência, conhecida como a Agência Central de Inteligência. Em retorno pelo financiamento, Kissinger se compromete a informar à Agência Central de Inteligência e ao Federal Bureau of Investigation tudo o relevante sobre os participantes do seminário. Por sua vez, o seminário também serviria para incutir ideias e teorias convenientes aos interesses do momento. O seminário começaria com sucesso e no futuro servirá como modelo de recrutamento juvenil para grandes líderes mundiais. Kissinger continua seu caminho acadêmico e escreve sua tese magistral intitulada O Significado da História. Nela, ele escreve: a história é uma vasta sucessão de convulsões catastróficas, das quais o poder não é apenas a manifestação, mas o fim exclusivo, um estímulo de sangue que não apenas pulsa através das veias, mas que deve ser derramado e que será derramado, fecho aspas. Para 1952, sendo uma jovem promessa acadêmica em Harvard, com financiamento novamente da Fundação Rockefeller, cria uma revista com o nome de Confluência e alista pensadores do calibre de Hannah Arendt. Kissinger, doutor e acadêmico de Harvard, também espiona e informa ao governo sobre as atividades de seus colegas. Graças aos seus artigos em sua revista, e recomendado por Harvard, consegue ganhar um posto como consultor nuclear no poderoso Conselho de Relações Exteriores. O Conselho de Relações Exteriores é o centro privado de estudo e lobby mais influente da história dos Estados Unidos em política externa. Fundado desde 1922 e depois apadrinhado pelos Rockefeller e outros magnatas, reuniu os homens mais influentes do país e foi fundamental na formação de organizações como a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Algum tempo após sua passagem por este conselho, Kissinger seria um impulsionador-chave da expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte e das mais de 700 bases que hoje tem no mundo, bem como a criação da União Europeia. Da mesma forma, no futuro, programas tão difundidos como os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas teriam uma grande influência das ideias de Henry Kissinger e do famoso relatório Kissinger dos anos 70, que sugeriu que para garantir a hegemonia americana era necessário diminuir o tamanho da população mundial por meio de uma série de medidas como o aborto e o desincentivo à maternidade. Mas sobre isso vamos falar mais adiante. Voltando aos anos 50, a entrada de Kissinger no Conselho de Relações Exteriores o leva a conhecer Nelson e David Rockefeller, que era o presidente desse conselho.
Entre Kissinger e os Rockefeller nasceria uma relação que moldaria a política em todo o mundo. David e Nelson eram os netos do magnata do petróleo, John Rockefeller. Os Rockefeller haviam passado de ter o quase monopólio mundial do petróleo, a serem também magnatas do Banco Mundial, a se envolverem no mundo da política, academia, imprensa, artes, medicina e muito mais. Como veremos mais adiante, é com a ajuda de Kissinger que os Rockefeller alcançam um alcance sem precedentes nos órgãos e estruturas internacionais. Quando Nelson Rockefeller o conhece nos anos 50, fica encantado com o caráter de Kissinger e se torna seu protetor e padrinho. Para uma das primeiras iniciativas que eles levam adiante juntos, os Rockefeller explicam a Kissinger que o conflito internacional e o crescente anti-americanismo na Europa não eram bons para os seus negócios, nem para a estabilidade de uma ordem mundial, onde os Estados Unidos e o dólar americano fossem os líderes. Para eles, estava sendo organizado um espaço de reunião privada que aconteceria todos os anos entre os homens mais influentes dos Estados Unidos e da Europa, para falar com franqueza, sem a imprensa e traçar linhas e acordos comuns. Os Rockefeller, que haviam financiado a primeira reunião deste grupo privado, disseram a Kissinger que ele tinha o perfil perfeito para ajudá-los nesta iniciativa. É assim que nasce o famoso Clube Bilderberg, que continua a realizar suas reuniões até hoje e que por muito tempo tem sido um dos espaços onde se abençoam ou rejeitam candidatos presidenciais de outros países e se resolvem muitos outros aspectos. Desde 1957, Kissinger ocupa uma cadeira nessas reuniões, foi muitas vezes mestre de cerimônias e nunca deixou de comparecer aos seus encontros. Da mesma forma, Kissinger, no final dos anos 50, junta-se a outras reuniões internacionais privadas, onde vai ganhando a simpatia de líderes soviéticos. Desta forma, Kissinger também se tornava consultor em matéria comercial dos multimilionários Rockefeller e continuaria a fazê-lo por muitos anos. Por sua vez, em Harvard, começa a lecionar a cátedra de princípios das relações internacionais. Suas aulas causam sensação no campus. Anos depois, figuras como o magnata George Soros ou o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, se matriculariam em Harvard especificamente para receber as aulas do brilhante Kissinger, cujos textos ainda são ensinados em organizações em todo o mundo. Também no final dos anos 50, Kissinger começa a atuar como consultor de várias empresas ligadas ao nascente complexo militar industrial. Para 1957, Kissinger publica o livro Armas Nucleares e Política Externa, um dos primeiros trabalhos que analisava a fundo como conduzir uma política externa sob a nova realidade geopolítica que se criava a partir da ameaça da bomba nuclear. Este livro é o que o leva a ser conhecido dentro da classe política de Washington. Dessa maneira, Kissinger, aos 38 anos de idade, era um dos acadêmicos mais respeitados da política do país. Professor de Harvard, assessor pessoal dos Rockefeller, com assento em vários dos grupos mais elitistas do mundo e com boas relações com o aparato de inteligência americano e de outras nações. Kissinger, por sua vez, não para de escrever. A atividade acadêmica foi uma constante em toda a sua vida. Em sua obra, ele reflete sobre a nova ordem geopolítica pós-guerra e o papel dos Estados Unidos no mundo. Ele faz isso através da lente da Realpolitik. Ele via as relações internacionais através do choque entre as grandes potências. Segundo ele, uma ordem tacitamente aceita pelas grandes potências é uma ordem legítima. Kissinger se ocupava em seus escritos com a formação de um novo equilíbrio internacional, diferente da bipolaridade da Guerra Fria. Ele acreditava no Ocidente como uma ordem secular e que os Estados Unidos da América estavam destinados a liderar uma nova paz mundial. Kissinger comparava suas ideias sobre uma nova ordem mundial multipolar com a Paz de Westfália ou com a Federação Mundial de Estados Livres proposta por Immanuel Kant, uma das gêneses filosóficas das ideias a favor de uma espécie de governo mundial. Em consonância com isso, Kissinger busca transferir o maior grau de tomada de decisões das instituições soberanas de cada país para o seio de órgãos internacionais de caráter público e privado. Os diretores desses órgãos internacionais seriam nomeados, sempre que possível, por Kissinger e seus sócios.
Um aspecto no mínimo chamativo da vida de Kissinger é seu envolvimento com um projeto muito controverso que foi realizado entre os anos 50 e os anos 70 pela Agência Central de Inteligência, o Exército e universidades como Harvard. Este projeto realizou uma grande variedade de experimentos relacionados à psicologia humana e à manipulação do comportamento e da mente, muitas vezes sem o consentimento ou conhecimento dos participantes. Este projeto, oficialmente chamado em código MK, Ultra, recebeu dinheiro dos Rockefeller e contou com um grande interesse de Kissinger. Kissinger pedia relatórios mensais em Harvard sobre os programas de experimentação e até mesmo se aproximava para observar ou supervisionar pessoalmente esses subprojetos no campus. Em um futuro próximo, Kissinger saberia empregar muito bem a arte da psicologia e da comunicação de massas. Mas apesar de tudo, Kissinger ainda precisava entrar formalmente no governo dos Estados Unidos. Com a vitória do democrata John Kennedy em 1961, Kissinger aceita um cargo em tempo parcial como consultor na Casa Branca. Para 1963, ele é convidado por um general alemão para presidir a Conferência de Segurança de Munique, outro espaço supranacional de grande alcance que permanece ativo até hoje e que reúne anualmente grandes figuras do mundo da guerra e da geopolítica. O presidente Kennedy morre, mas Kissinger continua sendo consultor parcial de seu sucessor, o democrata Lyndon Johnson. Para 1965, os Estados Unidos decidem invadir militarmente o Vietnã, com o pretexto de conter o avanço do comunismo, embora as verdadeiras razões da invasão continuem sendo objeto de discussão. Kissinger apoiava essa política e é enviado para a batalha como consultor e se reúne constantemente com o líder do Vietnã do Sul, mas Kissinger, obstinado com a falta de resultados, sem permissão do governo dos Estados Unidos e por meio de intermediários franceses, inicia negociações secretas com as forças comunistas do Vietnã do Norte e com o próprio líder supremo Ho Chi Minh, enquanto na Indochina continuava a ser travada uma guerra sangrenta. A guerra começa com milhares de lamentáveis mortes inocentes, mas o pior para o Vietnã e Camboja ainda estava por vir na próxima administração. Apesar de Kissinger ser muito internacionalista e liberal para os conservadores da época, já estava há algum tempo totalmente envolvido no Partido Republicano, como conselheiro da carreira política de seu chefe Nelson Rockefeller, ao mesmo tempo que continuava trabalhando como consultor para os democratas na Casa Branca. Nas primárias republicanas em que Rockefeller deveria enfrentar Richard Nixon, Kissinger começa a cortejar secretamente a equipe de Nixon ao ver que seria o lado vencedor. Em um reflexo de sua natureza astuta e escorregadia, ele começa a fornecer informações confidenciais a Nixon sobre diversos assuntos, como as negociações secretas que estavam sendo conduzidas no Vietnã pela administração democrata de Johnson. Essas informações vazadas se mostraram muito úteis para Nixon em sua corrida presidencial. E como recompensa, quando Nixon ganha a Casa Branca, ele concede a ele um cargo de grande importância para Kissinger em menos de 2 semanas, diretor do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Dessa forma, Kissinger chega a Washington e se instala no centro político dos Estados Unidos. Nixon coloca Kissinger como conselheiro de segurança nacional em 1969, uma época em que os Estados Unidos se erguiam como um império em todo o planeta, não apenas econômico e militar, mas também cultural. A dupla Nixon-Kissinger impulsionaria várias decisões que mudariam a vida dentro e fora do mundo e que mencionaremos mais adiante. Kissinger chega em um momento em que a Guerra do Vietnã, o recrutamento obrigatório, o nascente movimento dos direitos civis e a Guerra Fria eram temas de debate político. Paralelamente, o modo de vida da cidade americana. A sociedade de consumo, o cinema e a cultura americana eram um produto de exportação de sucesso do norte da América para o resto do planeta. Em paralelo, nos anos 70, a indústria financeira bancária ganhava um tamanho e alcance sem precedentes na economia mundial. Ao chegar ao Conselho de Segurança, Kissinger rapidamente assume seu controle. Tenta supervisionar todas as decisões tomadas na Casa Branca, próxima ou distante ligada à segurança nacional ou internacional. Seu vigor faz com que, em pouco tempo, o Conselho de Segurança Nacional ofusque a Secretaria de Estado. Um antigo membro de sua equipe naquela época na Casa Branca deu o seguinte testemunho: "Ele nos tem a todos presos
Ele tem espiões em todos os lugares. Ele dirige o Ministério do Medo. Todos os nossos telefones estão grampeados e ele mantém extensos arquivos de cada um de nós. Fecho aspas. Kissinger era muito exigente e duro com seus trabalhadores. Ele não era bem quisto pessoalmente, mas era respeitado por sua competência. É com Nixon e Kissinger que se estende a cultura dos microfones escondidos e das escutas internas nos escritórios governamentais nos Estados Unidos. A mão de Kissinger em questões de segurança seria sentida imediatamente, embora Nixon tivesse prometido tirar os Estados Unidos do Vietnã em março de 1969. Especialmente por iniciativa de Kissinger, Nixon e o jovem judeu alemão-americano concordam em prolongar a guerra no Vietnã em vez de terminá-la, pelo menos até que Nixon seja reeleito como presidente. Na Indochina, entre 1969 e 1973, Nixon e Kissinger ordenam o lançamento de vários milhões de toneladas de bombas e o envio de esquadrões de infantaria e grupos de sequestro ao solo vietnamita, cambojano e do vizinho Laos, uma ofensiva que causou a morte de mais de 1 milhão de seres humanos inocentes e o deslocamento de outros milhões em toda a região. Tudo isso ocorre sob as ordens de Kissinger, de forma secreta em sua primeira etapa e sem supervisão legislativa nem repercussões de nenhum tipo. Finalmente, já reeleito Nixon para 1973, conseguem um tratado de paz com os norte-vietnamitas e os Estados Unidos retiram suas últimas tropas do Vietnã em uma retirada considerada vergonhosa por alguns como perdedores de uma invasão que muitos nem sabiam por que havia começado em primeiro lugar. E nesses momentos históricos e únicos, Kissinger recebe o Prêmio Nobel da Paz em 1973, um prêmio que lhe é concedido por terminar uma guerra que por vários anos ajudou a prolongar. Em outra frente de conflito geopolítico, Kissinger eventualmente dá o aval ao massacre de Bangladesh de 1971. O chefe de Estado da Índia levou adiante este massacre financiado e ajudado por Kissinger. Kissinger também aprova o violento conflito da invasão da Indonésia a Timor-Leste em 1975. Ambos os conflitos causaram a morte de mais de 2 ou 3 milhões de pessoas. Com admiradores e detratores, Kissinger começa a ser conhecido no mundo como a mão que balança o berço na Casa Branca. Os ramos do executivo americano tinham que prestar contas a Kissinger e reportar suas decisões. Kissinger não só se torna finalmente o poder por trás do poder na Casa Branca, mas também estava em maior contato do que nunca com grupos como o Conselho de Relações Exteriores, a Conferência de Munique e o Clube Bilderberg. Ele não estava escrevendo sobre história, mas sendo seu protagonista, mas Kissinger também moldaria decisões de grande magnitude interna que transformaram o panorama mundial até os dias de hoje. Uma delas é conhecida em 1971, quando Nixon surpreende o mundo ao anunciar o fim do acordo de Bretton Woods. O dólar não seria mais respaldado em ouro, mas apenas na crença de seu valor. A economia mundial passava para um modelo fiduciário. Este modelo permitiu a bancos e governos multiplicar os níveis de emissão monetária, endividamento e gastos governamentais, causando muitos dos ciclos inflacionários e de desvalorização que ainda são vistos até hoje. A medida causa imediatamente uma desvalorização histórica nos Estados Unidos. Por outro lado, Nixon anuncia poucos meses após assumir a presidência a chamada Guerra contra as Drogas, cujo modelo tem sido aplicado em muitos países, com resultados até hoje que têm sido objeto de grande debate e crítica. É criada nesta época a polícia transnacional chamada Drug Enforcement Administration, que também é uma doutrina de Kissinger. É interessante mencionar que, desde então, houve várias investigações sobre a Agência Central de Inteligência, inclusive do Congresso americano, que apontam a agência de inteligência como promotora e financiadora do tráfico e consumo de entorpecentes na América Latina, Estados Unidos e outros países. Isso como política de controle social, assim como a Agência Central de Inteligência ensaiava nos experimentos psicológicos mencionados anos atrás. Guiados por Kissinger, a Casa Branca também inicia nesta etapa o chamado Plano Condor, uma política do Estado norte-americano idealizada, orquestrada e levada à realidade pelo próprio Kissinger. Esta foi uma operação de intervenção agressiva na política de toda a América do Sul, através de operações de inteligência, financiamento, consultoria, lobby, armamento, perseguição, capturas e homicídios.
Não só se combateu organizações comunistas da América do Sul, mas também movimentos de várias cores que tinham em comum contrariar os interesses estratégicos dos Estados Unidos e de seus grupos econômicos dirigentes naqueles países do Sul. No Chile, Kissinger diz a Nixon que o novo presidente Salvador Allende deve sumir. Pouco depois, com ajuda, financiamento e aconselhamento de agentes de Kissinger, ocorre um golpe de Estado no Chile e uma nova junta militar é instalada em 1973. O presidente Allende tira a própria vida no Palácio Presidencial e, com a bênção de Kissinger, Augusto Pinochet é reconhecido como seu presidente. No ano de 76, Kissinger move as cordas para promover a instalação de uma junta militar na Argentina que leva adiante o chamado processo de reorganização nacional. Isso ocorre após a morte do general Juan Domingo Perón e subsequente derrubamento de Isabel Perón. Para o ano de 78, já sem cargo oficial, Kissinger assiste aos Jogos da Copa do Mundo da Argentina de 78 no camarote presidencial, acompanhado do tenente-general Jorge Rafael Videla e da junta militar argentina. Embora Kissinger tenha apoiado a instalação de juntas militares de corte mais conservador e capitalista, ele também apoiou grupos socialistas, não apenas forjando amizades com a China ou com a Rússia, mas também em casos pouco conhecidos, como o apoio ao regime cubano ou ao governo sandinista na Nicarágua, ao qual entregou 3.400 milhões de dólares. A diplomacia de Kissinger não era regida por ideologias, mas por aquilo que garantisse uma ordem internacional favorável aos seus parceiros nos Estados Unidos. Como mencionamos em outros programas, os Rockefeller apoiaram o triunfo da Revolução Cubana e tiveram uma relação histórica com Cuba e com Castro. Um único exemplo é quando Fidel Castro começa a assistir à Conferência de Munique previamente mencionada, importante espaço internacional ao qual foi convidado nada menos que por Henry Kissinger. Lá Castro compartilha ao lado de Pinochet, também convidado por Kissinger e outras figuras da liderança mundial. Outro exemplo dessa relação são os empréstimos que o Chase Manhattan Bank, propriedade dos Rockefeller, fez ao governo de Cuba quando este se encontrava em situações de aperto. O Plano Condor se inscreve dentro de uma política global maior, na qual os chefes de Estado norte-americanos buscaram apoiar, dependendo das circunstâncias, regimes militares, regimes comunistas ou regimes de democracias eleitorais, onde, além de ideologias ou formas de governo, o que importava era colocar no poder homens alinhados com o capital norte-americano. E foram as democracias eleitorais que acabaram se impondo em todo o mundo, depois de mostrar ser o modelo mais conveniente para os interesses americanos. Um caso muito chamativo disso é a Espanha de Franco. A Espanha franquista sempre se manteve na periferia dos novos organismos mundiais que estavam em ascensão. Um relatório do Departamento de Estado do ano 68 mostrava que dos 4 possíveis sucessores de Franco para restaurar a monarquia, o príncipe Juan Carlos era o mais moldável e o mais conveniente aos interesses anglo-saxões. Desde então, Kissinger e outras figuras fizeram lobby intensamente dentro e fora da Espanha para que Juan Carlos fosse eleito sucessor. Em troca do apoio internacional a Juan Carlos, o futuro rei se comprometia a promover uma democracia parlamentar na Espanha e a aproximar mais a Espanha, os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas, bem como a entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte e na Comunidade Econômica Europeia, instituições vistas como interventoras da soberania pelo franquismo. E de fato, a Espanha fez tudo isso desde a morte de Franco em 1975. Desde então, a política espanhola teve uma importante influência de Kissinger e de seus sócios. Um exemplo disso é como o Partido Popular e o Partido Socialista Operário Espanhol foram patrocinados financeiramente pelos Rockefeller e por grupos econômicos de natureza similar. Em 1973, um fato notável merece menção. O almirante Luiz Carreiro Blanco, mão direita leal de Franco e segundo homem mais forte do governo franquista, se reúne por várias horas com Henry Kissinger, enquanto Carreiro Blanco era presidente do governo da Espanha e Franco seu chefe de Estado. Na reunião, Kissinger insiste que a Espanha abandone o programa de energia nuclear que estava desenvolvendo. Carreiro Blanco se recusa, argumentando que o propósito desse programa era fortalecer a posição da Espanha. Além disso, Carreiro Blanco se perfilava como a figura do franquismo que faria contrapeso ao príncipe Juan Carlos e aos outros partidos antifranquistas.
23 horas depois desta reunião com Kissinger, ocorre um dos assassinatos mais escandalosos da história da Espanha. O presidente do governo espanhol, Luis Carrero Blanco, morreu em um atentado em seu carro. Embora oficialmente tenha sido atribuído a Euskadita Askatasuna, numerosos investigadores especularam que Kissinger e a Agência Central de Inteligência poderiam estar por trás desse assassinato. Por outro lado, em pleno leito de morte de Franco, em novembro de 1975, ocorre com o apoio dos Estados Unidos e Henry Kissinger a chamada Marcha Verde, a operação com a qual o governo do Marrocos invade e ocupa militarmente a província espanhola do Saara, retirando a Espanha de sua antiga posse. Voltando aos primeiros anos de Kissinger com Nixon, em 1971, então, assessor de segurança nacional convence Nixon de que os Estados Unidos reconhecessem o regime comunista chinês, seguindo sua doutrina de uma nova ordem mundial. Kissinger engana o Congresso americano com um voo diplomático para o Paquistão, que acaba pousando eventualmente em Pequim. Kissinger inicia reuniões confidenciais com os altos líderes do Partido Comunista Chinês, incluindo uma reunião de 3 horas com Mao Zedong. Foram pelo menos 9 viagens secretas com a presença sempre de Kissinger, até que se tornou público o restabelecimento das relações diplomáticas entre Pequim e Washington. Kissinger consegue que Nixon visite a China e aperte a mão de Mao Zedong e Zhou Enlai, além de assinar um comunicado onde os Estados Unidos reconheciam que Taiwan era da China, de que deveríamos avançar para a retirada das tropas americanas da região. É Kissinger também, sob suas ideias antinatalidade, quem convence os líderes chineses a aplicar na China a política de um único filho, que até hoje está trazendo sérios problemas na China que apenas começam a ser vistos. Após estas negociações, a China nomeia o Chase Manhattan Bank, propriedade dos Rockefeller, como seu representante oficial para os novos acordos bilaterais com os Estados Unidos. Nixon passou da retórica de campanha mais anticomunista para um jogo pragmático de realpolitik com a China, muito semelhante às ideias de Kissinger e às aspirações de Nelson e David Rockefeller, de que os países comunistas se abrissem para o capital e a cultura norte-americana. O abismo entre chineses e soviéticos que já existia se aprofunda logo após essas negociações, enquanto Kissinger concretizava com o chefe soviético Brezhnev tratados que oficialmente limitavam a produção nuclear. Nos Estados Unidos da América, a economia declinava, com aumento da inflação, pobreza e criminalidade nas cidades históricas. No entanto, Richard Nixon consegue se reeleger em 1973 e começa seu segundo mandato. Sob essa realidade chega a Guerra do Yom Kippur, também conhecida como a Guerra Árabe-Israelense, de 1973. Como documentam numerosos especialistas norte-americanos, essa guerra foi estimulada pelo próprio Kissinger. E uma vez que a guerra estoura, Kissinger entrega a Israel cerca de $2 milhões em armas. Em resposta, países árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cujos sheiks também tinham excelentes relações com o círculo de Kissinger, aplicam sanções petrolíferas aos países que apoiam Israel. Desencadeia-se um caos nos preços do petróleo, a nível mundial, que beneficia certos países exportadores da América e as petrolíferas multinacionais. No Oriente Médio era fundamental, sobretudo para Israel. Isso no Oriente Médio era necessário, principalmente para Israel. Isso o levou a financiar grupos islâmicos armados, enquanto apoiava os chefes de Estado que combatiam esses mesmos grupos. Para 1973, Nixon ordena afastar Kissinger da ordem de ideias. Nixon envia Kissinger para mediar com os soviéticos, que também se envolvem no conflito. Um bom tempo depois, o embaixador soviético Anatoly Dobrynin, antigo amigo de Kissinger, manifestou a oficiais americanos que em vários desses conflitos, Kissinger havia servido como um grande delegado da União Soviética. E é que em outra frente desta história diplomática e aproximações históricas, é Kissinger quem arranja, junto ao Kremlin soviético, os termos do restabelecimento das relações entre Estados Unidos e a União Soviética. Assinam tratados que limitaram a produção de armamento entre as potências e aprofundaram sua aproximação sob a visão de que se construía um novo sistema internacional.
Essa ideia de Kissinger de um sistema de interdependência se manifesta na formação de órgãos internacionais privados, como a Comissão Trilateral, fundada na fazenda de Rockefeller em 1973. Com essas aproximações, os Estados Unidos retomam o envio de tecnologia, créditos e financiamento para o Império Soviético, especialmente para sua indústria militar. Para agosto de 1973, Kissinger dá o salto para o Secretariado de Estado por nomeação de Nixon. Ele se tornou oficialmente o chanceler do país mais poderoso do mundo, embora já o fosse de facto há algum tempo. E era a primeira vez que um nascido no exterior ocupava essa posição. Nessa secretaria, Kissinger demite todo o pessoal que havia discordado de suas políticas em seu cargo anterior. Expande a secretaria e o alcance de suas operações, chegando a ter dezenas de milhares de funcionários sob seu comando com uma extensa rede de inteligência. No entanto, pouco depois de tudo isso, Richard Nixon é forçado a renunciar à presidência em o famoso escândalo de Watergate. Kissinger, aquele homem que falava mal do quacre ex-governador californiano, transformado em fiel conselheiro de formação judaico-ortodoxa, se ajoelha ao lado dele para rezar, pouco antes de Richard Nixon deixar a Casa Branca. Gerald Ford, vice-presidente de Nixon, assume como novo presidente. Todo o gabinete da Casa Branca cai junto com Nixon, mas apenas uma pessoa mantém seu cargo, Henry Kissinger. Como se não bastasse, Ford nomeia como vice-presidente dos Estados Unidos nada menos que Nelson Rockefeller, o velho chefe e amigo de Kissinger, que parece ter sido o único beneficiado de todo esse escândalo. Durante esta etapa, também se escreve um documento muito polêmico que viria à luz algum tempo depois e que explica a nossa época. Era um período em que ganhavam força ideias de controle populacional e de controle de natalidade semelhantes às de movimentos eugênicos muito antigos. As políticas de controle demográfico vinham sendo impulsionadas pelos círculos do Conselho de Relações Exteriores e o recém-fundado Fórum Econômico Mundial. Nestas circunstâncias, Kissinger escreve um documento de grande impacto, o célebre Memorando 200, conhecido popularmente como o Relatório Kissinger. Kissinger, um documento confidencial para membros eleitos da alta classe governante e empresarial, desclassificado algum tempo depois, em 1989. Neste documento de 1974, Kissinger alerta sobre a suposta necessidade de reduzir a população dos países do terceiro mundo, especialmente naqueles países produtores de matéria-prima. Os Estados Unidos estavam destinados a ser o grande líder mundial e deveriam garantir acesso aos recursos desses países, cuja população era a principal ameaça para a hegemonia estadunidense. Segundo o relatório Kissinger, essa redução populacional seria feita por meio de uma série de políticas graduais e medidas de engenharia social. Brasil, México, Colômbia e outros países da América do Sul, Turquia, Egito, Tailândia, Índia, Paquistão, Bangladesh, entre outros, estavam na lista de países onde deveria haver ênfase em países o máximo possível e através de órgãos como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, obrigá-los a aplicar essas políticas. Abro aspas do relatório. Nenhum país reduziu sua população sem impulsionar o aborto. O legal ou o ilegal? Aspas, nesse relatório era proposto contratar artistas, aspas. Nesse relatório era proposto contratar artistas e grandes figuras da cultura para que progressivamente fossem promovendo o aborto, falando sobre anticoncepcionais e uma série de aspectos da maternidade. Anos após o relatório malthusiano sobre maternidade, curiosamente, anos depois deste relatório malthusiano, foram precisamente os países do chamado Primeiro Mundo que menos estão se reproduzindo e onde mais se aplicaram essas políticas de antinatalidade, causando uma crise demográfica que apenas começa. Por outro lado, a Venezuela não passou despercebida aos olhos do bávaro convertido em espião americano. Henry Kissinger visitou a terra de Simão Bolívar pelo menos 2 vezes, em ambas para se reunir com o mesmo presidente, Carlos Andrés Pérez. A primeira reunião ocorre em uma ocasião histórica. Apenas um mês antes da visita de Kissinger, ocorreu a chamada nacionalização venezuelana do petróleo, em janeiro de 1976.
Uma indústria de tamanho exorbitante, cujas principais empresas eram propriedade precisamente dos irmãos Rockefeller. Além do pagamento lucrativo que os Rockefeller receberam do Estado venezuelano neste processo de nacionalização, desde os anos 60 na Venezuela, em setores-chave de sua economia, tais como alimentação, agricultura, supermercados, setor terciário, medicina e mais. Isso é alcançado com base na relação muito próxima entre o presidente Rómulo Betancourt e Nelson Rockefeller. A segunda visita de Henry Kissinger ocorre novamente um mês após um evento histórico para a Venezuela. Mas desta vez não era uma ocasião de celebração, mas de violência. A Venezuela continuava tensa diante da tentativa de golpe militar que ocorreu em 4 de fevereiro de 1992. Kissinger viria ao país como líder de um grupo de consultores estrangeiros convocados pelo presidente Carlos Andrés e formado por diretores de grandes empresas multinacionais. Este grupo forneceria consultoria ao presidente em questões de estabilização interna e sobre como continuar o polêmico programa de reformas econômicas que foi chamado de Grande Virada. Uma vez concluído o período de Gerald Ford, ocorrem as eleições presidenciais em um Estados Unidos que adquiria traços frenéticos com o aumento do crime, da pobreza e das drogas. A população vota pela mudança e Jimmy Carter ganha a presidência em 1976. Após quase 3 anos como secretário de Estado do império mais poderoso do mundo, Kissinger abandonava seu cargo de chanceler. Henry Kissinger era agora uma celebridade internacional, com uma rede de contatos única e incomparável. Paradoxalmente, quando se desvincula do cargo oficial, Kissinger começa a ganhar mais poder do que nunca, tornando-se uma espécie de mão do rei vitalícia na sombra dos governantes mais poderosos do planeta. Kissinger se torna conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos, coloca e remove funcionários na Casa Branca e se torna uma figura onipresente na tomada de decisões de grande porte internacional. Ronald Reagan, Clinton, Bush, Obama, Trump e Biden contaram com a presença direta de Kissinger em suas decisões. Quando a guerra no Iraque, iniciada pela administração de Bush filho, se complica, o presidente Bush se reúne com Kissinger e este recomenda que não se retire sob nenhuma circunstância, mas que permaneça no Oriente Médio e prolongue a guerra até uma clara vitória. Em São Petersburgo, início dos anos 90, Kissinger conhece um jovem Vladimir Putin e se torna um de seus mentores e conselheiros por toda a vida. Kissinger visitou a Rússia e a China várias vezes e também serviu como conselheiro para Xi Jinping. Klaus Schwab se inspirou nele para alcançar a preponderância que o Fórum Econômico Mundial conseguiu até hoje. Durante este período, Kissinger fundou consultorias internacionais e foi contratado por líderes mundiais para ajudá-los com problemas internos ou externos. Nos anos 90 e 2000, Kissinger continua sendo um dos líderes da Comissão Trilateral, da Reunião Bilderberg e da Conferência de Munique. Seus clubes são os que abençoam ou reprovam candidatos a presidente em diferentes países, autênticos conchavos privados da política mundial. Da mesma forma, as políticas de controle demográfico, antinatalidade e os objetivos de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, tão influenciadas pela doutrina Kissinger, ganharam muito terreno ao longo do planeta nas últimas décadas. Embora já retirado da Secretaria de Estado, as invasões desde os anos 80 até os 2000 na Líbia, a antiga Iugoslávia, Iraque, Afeganistão, Somália, Iêmen, Paquistão, entre outros, contaram com o selo direto ou indireto de Kissinger e de seus discípulos como Madeleine Albright. Os bombardeios secretos com drones de Obama e Hillary Clinton seguem a doutrina Kissinger. Aos 90 anos, continua movendo suas peças dentro e fora da Casa Branca e de outros governos do mundo. E coloca democratas e republicanos para impulsionar iniciativas alinhadas com os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e a favor dos organismos mundiais de governo. Também fez lobby por iniciativas tão diversas, como fazer com que diferentes países aceitem a experimentação com sementes transgênicas, ou que a Espanha recue em um projeto para produzir medicamentos genéricos em seu próprio país. Paralelamente a tudo isso, Kissinger continua escrevendo e participando da vida acadêmica até os últimos dias de sua vida.
Após 100 longos anos de vida, aquele homem polarizador, de gênio estratégico e total sangue frio, falece em 29 de novembro de 2023. Após meio século de influenciar a política externa de Washington, China, Rússia e muitos outros países, deixa o mundo em meio a elogios de poderosos e o desprezo de seus críticos. As marcas de sua passagem podem ser vistas em todos os lugares, nas academias, com o estudo de seus textos e doutrinas das relações internacionais até hoje, na América Latina, com o apoio a ditaduras conservadoras, regimes comunistas ou democracias partidárias, na busca de uma ordem econômica no Sul que fosse o mais dependente possível do Norte. Na Ásia, com o degelo com a China, a ascensão da China como potência mundial e as devastadoras guerras do Sudeste e do Oriente Médio. Na Europa, com a subordinação das nações europeias aos interesses americanos e supranacionais. No mundo, com uma economia fiduciária global onde o dinheiro já não tem um respaldo real, com o auge de organismos globais que buscam dirimir e ditar a política de países próximos e distantes, com a implementação em grande parte do mundo das políticas de antinatalidade e a implementação da chamada guerra contra as drogas e suas caóticas consequências, com a expansão da ideia e a prática dos Estados Unidos como o país chamado a governar o mundo, com o aperfeiçoamento do uso dos meios e da ciência para avançar interesses econômicos e de poder. Com todas essas ações, nesses lugares pode-se ver a doutrina de Henry Kissinger. Críticos e aduladores concordam em seu realismo pragmático e em seu caráter esquivo, sempre se colocando ao lado de quem detinha o poder, compartilhava com o existencialismo de Jean Paul Sartre a crença de que as responsabilidades coletivas e pessoais eram indistintas e indeterminadas, uma concepção, segundo ele, inerente à liberdade humana que isentava homens de poder como ele do escrutínio e da sanção moral.